Você sabe ler esse número? Essa não é a quantidade de seres vivos existente no planeta, nem a distância da Terra para o Sol. Acredite, isso é quanto os brasileiros pagaram de impostos em 2022. Meu Deus. É, primos, praticamente 2,9 trilhões de reais saíram dos nossos bolsos só para pagar impostos. E quando vamos medir esse efeito sobre cada pessoa, vemos que praticamente 5 meses de trabalho da sua vida são apenas para pagar impostos. Então, se já não bastasse essa enxurrada de impostos que a gente paga, o governo enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal do país, que vai substituir o atual teto de gastos. E essa discussão provavelmente irá envolver, galera, a tributação dos dividendos das suas e das minhas ações. Você tá falando sério? Vamos analisar os impactos que tudo isso pode ter e, o mais importante, o que você deve fazer com o seu dinheiro em meio a esse cenário. Então, já se ajeita no sofá e esconda seus dividendos, porque esse vídeo é celulose de qualidade. Fala, Brino! Se você procura as melhores ações para investir, fundos imobiliários e até mesmo renda fixa com as carteiras recomendadas da Levante Investimentos, você consegue. Chega de escolher ações ruins ou fundos imobiliários que te dão prejuízos. Teste por 7 dias grátis as carteiras recomendadas da Levante Investimentos e saiba a melhor hora de comprar e vender uma ação. É muito mais segurança para você e sua família por menos de R$1 por dia. Escaneie o QR Code que aparece aqui na tela ou clique no link que está no comentário fixado aqui desse vídeo e teste agora. Levante Investimentos, a casa de análise que eu uso e indico. O brasileiro, quando escolheu nascer no nível very hard do jogo da vida. Você não acredita? Então se liga, para você ter uma noção de quanto imposto a gente paga, anualmente eles equivalem a 33,9% de todo o PIB do Brasil. Ou seja, somando todos os bens e serviços finais produzidos no país, ao longo de um ano, 1/3 do valor arrecadado vem só de impostos. Isso fica ainda mais claro quando olhamos para essa tabela de tributação sobre o nosso consumo. Você sabe por que o iPhone está caro? Uma das respostas está aí, 40% em cima de um celular. Tá bom ou que mais? Inclusive, dependendo do modelo, esse número pode passar dos 51%. E se você apoia aquele discurso populista de que a solução para todos os problemas é que os ricos têm que pagar mais impostos, isso talvez não seja tão simples como parece. Para você ter uma ideia, Mônaco, a segunda menor cidade-estado do mundo, com apenas 2.000 km², 2.000 km², isso dá menos de 1% do tamanho do estado de São Paulo. Possui 1 milionário para cada 3 habitantes. É isso aí, 1 milionário para cada 3 habitantes. Você sabe por quê? Essa eu sei, Daza. Mônaco é um paraíso fiscal para os milionários e bilionários. Acertou, seu caminho. Mas não é só por causa disso. Os países próximos a Mônaco incentivaram os milionários a migrarem para lá. Para você ter uma noção, em 2012, a França queria aumentar para 75% o imposto sobre a renda dos que ganham mais de 1 milhão de euros ao ano. E aí você sabe o que aconteceu? Ocorreu a fuga de capitais dos ricos da França para outros países. Tudo isso para se proteger dessa medida. O próprio dono da Louis Vuitton, Bernard Arnault, na época, apresentou a intenção de tirar cidadania belga. E não é só isso. Com a saída de capital, o consumo do país diminuiu, impactando diretamente no PIB e fazendo o país crescer menos. Em Birbos, a história não se repete, mas rima. E o engraçado é que no Brasil, as coisas boas, os governantes não querem copiar lá de fora. Só que no caso da porcentagem de tributação do imposto de renda, eles espantosamente acredito que faz sentido copiarmos dos gringos. Olha esse gráfico, o Brasil está no topo do ranking, sendo o 7º país do mundo que mais paga imposto. Mas aí você me fala... Ah, Daza, poderia ser pior. Tem 6 países que pagam mais do que o Brasil. Calma, pequeno Aladim do Agreste. 3 dos 6 países que estão na frente do Brasil simplesmente são os 5 melhores países para se viver. Ou seja, o Estado acaba devolvendo para a população
tudo aquilo que arrecada. Mas, e o Brasil? Bom, em uma pesquisa com 30 países, essa que você tá vendo aí na tela, o Brasil, o nosso país, pelo 9º ano consecutivo, ocupou a última posição desse ranking, que mostra o retorno da arrecadação de impostos na qualidade de vida da população. Eu não falei que o brasileiro escolheu o modo very hard para começar o jogo da vida? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Infelizmente, a carga tributária no país já é alta. E com esse novo arcabouço fiscal, a arrecadação do país poderá ser aumentada através de mais impostos. Lembra que eu falei sobre a taxação dos dividendos? Então, como os dividendos basicamente são parte do lucro que uma empresa distribui para os seus acionistas, para chegar nesse lucro, a empresa ela já pagou impostos. Um exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, a famosa CSLL. Ou seja, as empresas já pagam impostos sobre o lucro líquido. Se houver impostos sobre os dividendos, isso por si só já caracteriza uma dupla tributação que provavelmente irá impactar os nossos investimentos e o nosso bolso. Mas vem cá, você sabia que no passado já tivemos tributação de dividendos? Comenta aí se você sabia ou não. É isso aí, em 1923 ocorreu a primeira tributação de lucros e dividendos, que se estendeu até 1995. O Barça nessa época, acho que tinha uns calafrios, hein, coitadinho. Mas com a isenção da tributação em 1996, o mercado começou a atrair mais investidores, porque se tornou algo viável e a bolsa começou, a subir. O texto do projeto ainda propõe um ajuste de CSLL, que pode aumentar ainda mais dependendo do setor da empresa. Só que antes da gente começar a analisar todos os impactos dessa história, vamos entender de onde surgiu tudo isso. Galera, isso não vem de agora. Começou lá em 2021 e se arrastou até 2022 e agora 2023. Lembra que o Paulo Guedes já tinha avisado sobre a taxação sobre lucros e dividendos? Não lembra, não? Vou te refrescar a memória. Mostra aí, editor. Ou seja, a taxação dos dividendos não tem bandeira política. Então, não adianta apontar o dedo na cara do candidato A ou do candidato B, porque tanto a direita quanto a esquerda apoiam isso. E agora, com esse arcabouço que planeja arrecadar algo em torno de 100 a 150 bilhões, tudo indica que a tributação dos dividendos virá de uma vez por todas. Beleza, Daz, agora eu tô me cagando, o que eu faço? O que será da bolsa? Primos, se isso for pra frente, muito provavelmente a grande maioria dos investidores que tinham ações boas pagadoras de dividendos no portfólio podem acabar vendendo as suas posições, porque provavelmente a estratégia já não será tão viável como era antes, visto que eles podem buscar rentabilidade e retorno mais atrativos em outros investimentos, como por exemplo os fundos imobiliários e até a própria renda fixa, que está em mais de 2 dígitos. Com isso, a gente pode ver um fluxo saindo da renda variável e indo para outros investimentos. Fluxo esse que nem começou a entrar direito. Para você ter uma noção, 60,3% dos investidores em 2022 procuraram por renda fixa. Ou seja, dos quase 6 milhões de CPFs na bolsa, 3,5 milhões não querem saber de renda variável, ou pelo menos não queriam. E depois dessa provável mudança, esse número poderá aumentar. Com o aumento de pessoas interessadas em renda fixa e saindo de renda variável, podemos ter uma redução no fluxo de capital, o que impacta diretamente no crescimento econômico do país e na criação de empregos. Você viu como tudo isso está interligado? Tá, Davi, o que eu faço agora? Onde eu invisto? Brimoso, eu não posso dizer o que você deve ou não deve fazer com o seu dinheiro, mas simplesmente por você já estar atualizado com esse vídeo aqui, você já tem uma vantagem, porque sabe todos os efeitos que podem vir e como se antecipar a eles. Mas o importante, como sempre, galera, é diversificar os seus investimentos. Por exemplo, se hoje você já tem uma estratégia voltada para renda e tem bastante ações que pagam dividendos, comece a estudar um pouquinho de fundos imobiliários, por exemplo, ou até mesmo renda fixa. Mas caso você não saiba como escolher fundo imobiliário ou a melhor renda fixa, no comentário fixado eu deixei o link da carteira recomendada da Levante Investimentos. Teste grátis por 7 dias e eles te ajudam a escolher os melhores fundos imobiliários ou renda fixa. A hora de comprar, hora de vender e a hora de você manter na carteira. Mas agora eu quero saber de você. Me diz aí nos comentários o que você acha dessa taxação de dividendos e do arcabouço fiscal. Comenta aí. E não se esquece de conferir se deixou o seu like se você está inscrito no canal, galera. É muito importante. Isso ajuda a levar o canal para mais pessoas. Cada vez mais vou estar gerando conteúdo para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e salam alaikum!
se inscreva aqui e assista esse vídeo. Vamos, Camelo, assista esse vídeo.